Boa noite, irmãos, irmãs, pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Estamos aqui para mais uma exposição do livro da carta de Pedro, primeira carta de Pedro. Eu estou utilizando o esboço homilético do pastor Hernandes Dias Lopes para expor 1 Pedro, então eu gosto sempre de dar deferência a ele. Domingo passado nós vimos que é necessário romper com o pecado. Foi o 8º sermão pregado na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E hoje nós vamos ver que a dieta espiritual é importante. 9º sermão, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. Eu quero orar com vocês, em seguida farei a exposição bíblica de hoje. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por estar aqui nesse momento, reunidos para mais uma pregação, para mais uma exposição bíblica, para nos alimentarmos da tua palavra. Eu te agradeço por esse privilégio, peço sabedoria e que os que estarão ouvindo, Deus, sejam tratados pela tua palavra e cresçam para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido por tudo. Amém. 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 A dieta espiritual é importante. Nós vamos ver, esse é o tema de hoje, nós vamos ver isso na exposição bíblica. Talvez você me pergunte, dieta espiritual, como é? Será que funciona? Talvez você me pergunte isso. Uma característica comum a todas as crianças é que elas querem crescer. Elas querem crescer, ser como seus irmãos maiores, como seus pais. Elas desejam o leite, né? E é um instinto natural de uma criança, desejar o leite, desejar se alimentar. Quando aceitamos a Cristo, falando da vida espiritual, né, da caminhada cristã, quando nascemos de novo, iniciamos como meninos espirituais. Somos bem assim. Para um novo convertido é um sinal de desejar o alimento espiritual que o levará a crescer. O novo convertido, ele quer saber, ele quer conhecer, ele quer saber tudo. Ele quer crescer, né? Se temos saúde, nós desejamos crescer. E é muito triste quando nós vemos uma pessoa que não cresce, uma pessoa que está nanico, né? Nada contra os anões, né? Mas falando espiritualmente, eu sou contra anões espirituais. Aí eu sou contra, sim. Uma vez que vemos nossa necessidade da palavra de Deus e encontramos nela nutrição, a nossa nutrição vem de Cristo, nosso apetite espiritual vai aumentar e nós começaremos a viver um processo de amadurecimento. Dentro do processo de santificação, nós começaremos a amadurecer. Na semana passada, nós vimos que vida santificada terá quem o pecado abandonar. Nossa ênfase foi a questão no processo de santificação do abandono do pecado. E hoje nós vamos ver que vida santificada terá quem a dieta espiritual desejar. Na semana passada a pergunta foi: que pecados são esses que nós precisamos abandonar? Essa foi a pergunta. E nós vimos alguns pecados relacionados por Pedro que nós devemos abandonar. Não devemos caminhar com eles devem ser retirados das nossas vidas. Pedro passa daquilo que devemos nos despojar, para aquilo que nós devemos desejar. O crescimento espiritual acontece de acordo com o que nós evitamos e vem com o que nós nos alimentamos. A alimentação faz crescer. A alimentação ela é muito importante. O alimento é indispensável para que aconteça um crescimento saudável. A falta de apetite ou a ingestão de alimentos contaminados provocam doenças. E a alimentação insuficiente e inadequada causam um raquitismo, é um outro lado também. Pedro compara o cristão a um recém-nascido. Assim como um bebê deseja o leite materno, o cristão deve querer ardentemente o genuíno leite espiritual. Isso deve ser algo constante na vida do cristão, querer o leite espiritual. A palavra grega desejem de coração, aqui nesse trecho, na parte A do versículo 2, desejem de coração o leite espiritual, significa um desejo intenso,
como o da corça, lá do Salmo 42, versículo 1, que anseia pela corrente das águas. Me chamou muita atenção esse trecho, né, essa frase, desejem de coração o leite espiritual, comparando ao desejo da corça, lá do Salmo 42, versículo 1, que diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E uma coisa importante, uma curiosidade aqui nesse trecho: por que a corça suspira pelas águas, né? Sua sede é mais forte que a fome. A sede da corça é mais forte do que a fome. Ela não bebe água também em qualquer lugar, ela não sai bebendo em qualquer lugar, em qualquer poça, não. É o único animal que escolhe o lugar para beber água. Mas ela também, como não bebe em qualquer lugar, só bebe de nascentes. Ela procura sempre a nascente para beber. Ela vai até a montanha para beber água pura. Às vezes passa por dificuldades, mas ela busca uma nascente. Ela anseia por uma água limpinha, uma água pura. Para o cristão, fazendo uma analogia aqui, estudar a palavra de Deus não é um trabalho, mas um prazer, uma alegria, porque ele sabe que ali ele encontrará o alimento que a sua alma anseia, um alimento puro, saudável. Um bebê que encontra alimento não quer parar mais até que se sinta saciado. Quanto mais ele se alimenta, mais ele quer. Um novo convertido, da mesma forma, quanto mais ele se alimenta, quanto mais ele tem contato com a palavra de Deus, mais ele quer. A palavra de Deus é doce, né? É leite, é carne, é mel, é pão, é o nosso alimento, e por meio dela nós alcançamos um crescimento saudável. E eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui me acompanhando hoje: você sente desejo pela palavra de Deus? A palavra de Deus te atrai? A palavra de Deus ela te traz desejo de ter contato, de conhecê-la cada dia mais? Hoje eu quero ver com vocês essa questão dessa dieta espiritual, né? Nós estamos no expositor, tenho falado muito disso aqui, a ideia de romper com o pecado na semana passada, porque nós estamos no expositor, estão nos vendo, né? Nós estamos como uma obra de arte em exposição, então nós precisamos ter alguns cuidados para que essa dieta espiritual nos mantenha em boa forma espiritual também. Então nós vamos ver em primeiro lugar o alimento. Qual é o alimento que nós utilizamos? Que tipo de alimento nós utilizamos? Tá? Nós estamos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. Então nós vamos ver em primeiro lugar o alimento, que é a palavra de Deus, na parte A do versículo 2. Nós vamos projetar aí para vocês. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nós vamos ficar só com a parte A. Os bebês recém-nascidos vivem como se a sua vida dependesse da próxima refeição. Assim como eles, nós também devemos mostrar desejo intenso pela palavra de Deus, né? O desejo pela palavra deve ser algo constante, visto nas nossas vidas. Devemos ter fome da palavra e desejá-la a todo momento, desejar muito, querer muito. Assim como os bebês desejam se alimentar sempre, nós devemos ter esse desejo constante por nos alimentarmos com a palavra de Deus. E os bebês, quando querem, o desejo bate forte, eles choram, eles esperneiam, eles gritam, e a mãe tem que dar. Nós, como servos do Senhor, não estamos aqui gritando, esperneando, mas é como se fosse um desejo tão forte, tão intenso, que nós chegamos a ponto de... a criança, muitas vezes, tem crianças que são incontroláveis, né? Elas querem e a mãe tem que dar. A expressão bíblica aqui, traduzida por leite espiritual, tem um significado muito importante. Lógicos é o adjetivo correspondente ao substantivo logos. Pedro acaba de falar sobre a palavra de Deus que vive e permanece para sempre. No capítulo 1, versículos 23 a 25, nós vimos isso. Por isso, é a palavra de Deus que Pedro tem em mente aqui, ao mencionar o genuíno leite espiritual.
A palavra grega usada por Pedro aqui descreve o fruto do ventre, podendo referir-se também ao feto como ao bebê nos primeiros dias de vida. E Pedro classifica o leite aqui de duas maneiras. O leite deve ser racional, genuíno, né? E não falsificado, não contaminado. Racional, genuíno e não falsificado, não contaminado. Deixa claro aqui a ausência de falsificação, de engano. É alimento espiritual e não material, alimento puro, alimento genuíno. A palavra que Pedro usa aqui, nesse trecho aqui, para falar, é adolos, ou seja, ausente de dolo, ausente de engano, descreve o cereal que está isento de impurezas e resíduos, puro, limpo, sem nenhuma mistura, sem nenhuma contaminação. A palavra de Deus para nós é um alimento puro. Não existe, uma verdade aqui, não existe crescimento espiritual onde a palavra de Deus é negada ao povo. Não existe. Negar a palavra de Deus ao povo é levar esse povo ao não crescimento, à inanição, à falta de crescimento, a uma vida improdutiva, uma vida sem força, uma vida sem sentido. Não existe saúde espiritual onde a sã doutrina é retirada do povo. Alimentar o povo com falsos ensinos é como dar leite estragado para um bebê. Imagine um bebê recém-nascido recebendo um leite estragado, tomando um leite estragado. O desarranjo que é, o problema que dá. E muitas vezes a questão dos falsos ensinos dá desarranjo espiritual em uma igreja. Muitas pessoas se acabam espiritualmente quando recebem um falso ensino. É preciso ansiar pela palavra de Deus como recém-nascidos, que choram carentes pelo alimento, mas o alimento puro, o alimento puro que nós encontramos na palavra de Deus. Então nós estamos vendo em primeiro lugar aqui o alimento, a palavra de Deus. Lembrando que vida santificada terá quem a dieta espiritual desejar. Nós estamos no expositor e nós precisamos desejar esse alimento maravilhoso que é a palavra de Deus para crescermos na caminhada espiritual. Então vimos o alimento, a palavra, na parte A do versículo 2. Agora, em segundo lugar, nós vamos ver o propósito desse alimento na parte B do versículo 2. Está projetado aí para vocês. A parte B está menor, e a parte A está menor, desculpe, e a parte B está numa posição mais em destaque. Então vimos, como crianças recém-nascidas, desejo de coração, leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Interessante isso aqui. No meu tempo, eu gostaria de fazer até uma comparação aqui. No meu tempo, biotônico Fontoura, era top, tradição desde 1910 como fortificante antianêmico. Era o remédio para crescermos fortes e saudáveis. E toda a família sempre estava atenta a dar biotônico Fontoura para os filhos. O propósito do biotônico Fontoura: suplemento de ferro utilizado para complementar a alimentação diária e estimular o apetite. Também auxilia na imunidade e energia sem possuir açúcares. Esses eram os comerciais que eram feitos falando do biotônico Fontoura. E esses comerciais deixavam claro que um pai de família que desse biotônico para os seus filhos teria uma família forte, uma família livre de doenças. Então, o grande segredo era o biotônico Fontoura naqueles dias. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui conhecem, ainda tem até hoje biotônico por aí, mas eu estou trazendo algo que foi da minha infância, da minha adolescência e juventude, que era muito interessante, e a gente via a alegria que existia nos pais quando via os filhos tomando biotônico Fontoura. Paulo, falando a Timóteo em sua carta de despedida, interessante essa analogia que eu estou fazendo, você vai entender já. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 17, essa segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta em que ele faz a sua despedida. Ele escreve para Timóteo se despedindo. Ele diz o seguinte, no versículo 15: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ele está falando aqui da palavra, a fonte de alimentos que Timóteo teria. Versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus. E aí vem o propósito aqui da escritura, que nós estamos vendo aqui,
e o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele deixa claro aqui: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O versículo 17: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus nos torna sábios para a salvação e nos dá crescimento para a salvação. Nascemos da palavra e crescemos pela palavra. Jamais experimentaremos crescimento por outro meio que não seja a palavra. Não existe um outro meio a não ser a palavra de Deus. A palavra que nos dá o devido crescimento, ela nos livra de anemia espiritual, produz crescimento, equilibra e capacita para investirmos na vida de outros, para que cresçam também. Não dar o devido valor à palavra, que isso acontece, muitas pessoas, tem pessoas que não têm paciência de ouvir a exposição bíblica, gostam dos louvores na igreja, gostam de tantas coisas, mas quando chega o momento da palavra, as pessoas não gostam. Tem pessoas que disfarçam e saem. Em muitas igrejas, no momento da pregação da palavra, a igreja fica mais cheia fora do que dentro. Muita gente vai para fora, não quer, não aceita. Não dar o devido valor à palavra é uma atitude reprovável diante de Deus. É como se engessasse uma pessoa. A ideia de mumificar. As abelhas, eu já trabalhei com abelhas, né, já tive apiário junto com meu pai. Elas, quando algum inseto entra no apiário, elas envolvem no própolis. O própolis é uma resina e elas mumificam ali o inseto, elas envolvem esse inseto e ele fica mumificado, né? Fica sem ação, não dá nenhum problema ali. E tem muitas pessoas que estão mumificadas, infelizmente, engessadas, anêmicas por falta de se alimentarem da palavra de Deus. A mente foi envolvida com outras coisas, não tem nada a ver, não querem saber, rejeitam, caminham anos e anos em uma igreja sempre nanicos, sempre fracos, sem vida, vivendo na mediocridade, na média sempre, sabe? Nada mais que isso, e apenas isso, com a fonte de alimento sempre à mão, mas morrendo de fome. A palavra de Deus sempre à mão, morrendo de fome, morrendo por inanição. Quando crescemos e amadurecemos, consequentemente, estamos dispostos para o trabalho. E aí vocês sabem o que acontece com as pessoas que se alimentam da palavra, que crescem, que têm desejo pela palavra, que dão o devido valor à palavra. Sabe o que acontece com essas pessoas? É algo interessante, que eu resumo numa frase: quem trabalha não dá trabalho, ajuda outros, né? Quem se envolve, quem cresce, quem trabalha na obra de Deus não dá trabalho, porque está envolvido para ver o crescimento dos outros, está trabalhando, está disposto. Isso é muito importante. Vida santificada terá quem a dieta espiritual desejar. Se não desejar, se não quiser, não tem a vida mudada, não tem a vida transformada, infelizmente. E a nossa condição, estamos no expositor, estão nos observando, e a nossa vida, eu sempre falo isso, é a nossa vida que muitas vezes as pessoas vão ler, é apenas a nossa vida e mais nada. Então, nós vimos inicialmente, o alimento, que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, vimos o propósito agora. E em terceiro lugar, eu quero ver com vocês, aqui em terceiro e último lugar, eu quero ver a constatação. O versículo 3, ele vai nos deixar claro essa questão de que realmente a palavra de Deus é o alimento para as nossas vidas, né? O versículo 3 diz o seguinte: agora que provaram que o Senhor é bom. O versículo 2 está diminuído, está com as letras menores, e eu só vou dar ênfase agora nesse trechinho, agora que provaram que o Senhor é bom. Eu vou reler a parte A do versículo 2 e a parte B, e depois o 3 para dar um melhor sentido. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. E foi aqui que eu vi qual é o alimento, que nós devemos desejar. E depois, em seguida, eu vi o propósito desse alimento, para que por meio dele cresçam para a salvação. E agora nós vamos ver a constatação, agora que provaram que o Senhor é bom, Foi constatado, foi provado que o Senhor é bom. Nossa salvação e o nosso crescimento espiritual
são frutos de bondade, da parte de Deus para nós, né? São frutos da bondade dele. Além de nos dar vida, ele também cuida de nós. Ele nos dá tudo o que precisamos para crescermos e amadurecermos na fé. A bondade de Deus é vista em toda a Bíblia e chega ao seu ponto máximo quando ele dá o seu Filho a morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando ele abre mão do que ele tinha de mais precioso, seu Filho, ele abriu mão dele. A bondade de Deus é vista em toda a Bíblia e chega ao seu ponto máximo aqui. A palavra grega que é usada aqui, provar, né? Agora que provaram que o Senhor é bom, traz a ideia de provar uma comida. Devemos saborear a bondade de Deus da mesma forma que desejamos o leite genuíno da palavra. Quem recebeu uma nova vida em Cristo sentiu o sabor da bondade de Deus. Isso é fantástico. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, diz o seguinte: de fato, Paulo escrevendo aos Romanos, olha que importante esse trecho aqui para a nossa reflexão da constatação. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Versículo 7, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós, Deus prova, Deus mostra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele morreu, ele deu a vida em nosso lugar. Na palavra nós sentimos o quanto o Senhor é bom, e através da palavra que nos alimenta, nós sentimos isso constantemente. É através da palavra. A palavra nos alimenta, a palavra nos edifica, nos encoraja, nos cura, nos faz crescer, nos fortalece. É a palavra de Deus que faz tudo isso. E eu acho interessante, como já falei, de pessoas às vezes que não têm interesse pela palavra. E eu quero falar agora sobre isso exatamente. A palavra é Deus falando conosco constantemente. E não querer e rejeitar a palavra, não se sentir atraído pela palavra, é não querer Deus, é não se sentir atraído pelo que Deus tem a falar para nós. E não me conformo como pessoas passam anos dessa forma. E é interessante, eu falo que não me conformo, mas eu já vivi muito tempo dentro de igreja, na minha juventude, né, desde a adolescência, juventude, sem interesse pela palavra. Não tinha interesse nenhum, né? Não tinha ação de Deus, até que a conversão genuína ocorreu. O Espírito Santo me incomodou e me atraiu para Deus e veio habitar no meu coração, e eu me converti de uma forma genuína e passei a ter desejo pela palavra, a ter ansiedade para ter a palavra na minha mão, ansiedade no bom sentido. Eu ansiava, eu queria a palavra, eu queria crescer, eu queria conhecer a palavra. Então isso deve ser algo constante, porque ela nos alimenta, nos edifica, nos encoraja, nos cura, nos faz crescer, nos restaura, nos alinha, nos edifica, nos educa na justiça. Isso é muito importante. No Salmo 34, versículos 4 a 8, o salmista falando: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Versículo 8, olha só: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam não significa revisem a credibilidade de Deus, mas um convite: provem isso, sei que vocês vão gostar. Provem a palavra de Deus, vocês vão ver como ela será importante para a vida de vocês, para o crescimento de vocês, a palavra de Deus. Quando começamos a vida cristã, temos uma má compreensão de Deus e da sua bondade. Muitas vezes somos atraídos, mas um pouco medrosos, temerosos, né? Quando damos os primeiros passos de obediência seguida ao Senhor, constatamos então que Ele é bom, desfrutamos do cuidado dEle, desfrutamos das orientações que Ele nos dá através da sua palavra. E é tão importante olharmos para a sua palavra e vermos a preocupação de Deus em nos deixar
esse livro tão precioso, 66 livros escritos por 40 autores diferentes, num período de aproximadamente 1500 anos, né? Homens que escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ia capacitando eles a escrever o que temos aqui, a escrever a palavra de Deus. Não era psicografia, não, era algo como se um vento soprando na vela de um barco e levando. O Espírito Santo ia soprando, ia levando eles a escreverem. 40 homens diferentes, profissões diferentes, momentos diferentes, culturas diferentes, e não há nenhuma contradição. Ela é perfeita, porque é a palavra de Deus. À medida que confiamos em Deus, vemos e experimentamos a cada dia o quanto Ele é bom. E o salmo que nós acabamos de ver aqui, o 34, versículo 8, ele fecha aqui o versículo 8 falando: como é feliz o homem que nele se refugia. Como é feliz o homem que coloca a sua confiança em Deus, que confia e espera em Deus, que depende de Deus, que ouve o que Deus tem a falar para ele através da sua palavra. Vida santificada terá quem a dieta espiritual desejar. Estamos no expositor, não tem para onde, não dá para correr, não dá para correr, não dá para ir para outro lugar. E eu falei aqui no início que não tem outra forma de crescermos, não tem outra forma de sermos saciados, de sermos preenchidos, de sermos alimentados, a não ser pela palavra de Deus. E nós vimos hoje o que compõe a nossa dieta espiritual, né? A lista. Em primeiro lugar, o alimento, né? Provem o alimento, é interessante, provem, experimentem esse alimento. Em segundo lugar, o propósito, e em terceiro lugar, a constatação, vejam esse alimento. Então, diante disso, diante dessa exposição breve, de um trecho curto dessa segunda carta de Pedro, diante do que foi falado, do que foi apresentado, eu gostaria de ver com vocês agora a aplicação, né? Nessa exposição de hoje, nós observamos o texto, o texto proposto, capítulo 2, versículos, nós vimos capítulo 2, versículos 2 e 3, minha memória às vezes está falhando um pouco, capítulo 2, versículos 2 e 3, vimos o alimento na parte A do versículo 2, vimos o propósito na parte B do versículo 2 e vimos a constatação no versículo 3. Então, observamos, interpretamos, né? Então, essa parte inicial nós fizemos. Agora nós vamos aplicar para as nossas vidas. O que é a aplicação agora? O que essas verdades têm a ver com as nossas vidas? O que nós vamos fazer após ouvirmos essa mensagem? Após refletirmos nessa mensagem que está sendo pregada aqui? Então, vamos lá. A palavra de Deus é um alimento puro. Tá? Não existe crescimento espiritual onde a palavra de Deus é negada ao povo. Nós vimos isso é uma realidade. Igrejas onde a palavra de Deus é pouco pregada são igrejas que têm tendências a muitas situações complicadas na sua caminhada, tem tendências a desvios teológicos, tem tendências ao pecado ser praticado deliberadamente dentro da igreja, porque não tem tratamento, a palavra é negada, a igreja não anda. Então nós louvamos a Deus pelo privilégio que Deus tem nos dado de andarmos segundo a sua palavra, de caminharmos com exposição bíblica, pregação expositiva é feita aqui, livros inteiros são pegos e são expostos aqui para a igreja. Nós temos no YouTube, temos várias pregações no canal da nossa igreja, que você pode ir lá e você pode ver, né, essas exposições. Então a palavra aqui não é negada ao povo, não é negada à igreja, não é negada no YouTube. Nós temos aqui e você pode estar ouvindo essa palavra. Nós estamos na exposição de 1 Pedro, agora que hoje foi o 9º sermão, né? 8 sermões no capítulo 1, e estão todos aí, para quem não acompanhou, pode dar uma olhada, entre no YouTube e se alimente da palavra de Deus. Leitura sistemática da Bíblia é algo que nós temos priorizado em nossa igreja. Nós iniciamos no começo de 2020, antes da pandemia, e estamos aí
caminhando para o final de 2020, né, fazendo a leitura sistemática. Então aproveite, e eu tenho falado para algumas pessoas que não conseguiram dar sequência, você pode pegar onde nós estamos, então veja onde estamos e acompanhe, e conclua, depois volte para ler lá onde você parou, mas não desista, né? Não desista. Nós também temos a nossa escola bíblica, que é feita através uma plataforma, da plataforma Meet. Nós estamos estudando os Salmos, né? A exposição do livro de Salmos, Salmo de número 4, agora, da semana, feita pelo pastor Leandro, da Segunda Igreja Batista de Goiânia. E nós nos reunimos depois na plataforma, nas quintas-feiras, para batermos um papo, falarmos sobre tudo que vimos, nos alimentamos. Se alimente você também, participe. Devocionais, né? Livro de Atos, fechando o livro de Atos, aí todos os dias um breve comentário de um parágrafo no zap da igreja. Então é uma oportunidade que você tem de se alimentar, você deve aproveitar. A dieta espiritual é variada, só fica desnutrido espiritualmente quem não quer se alimentar, e nós não podemos fazer nada. O ideal é que cada um se envolva, cada um sinta desejo, sinta fome, como a criança, como eu falei no início, como um bebê sente fome, ele quer. Então eu espero, como pastor dessa igreja, que vocês sintam um desejo intenso pela palavra de Deus, que vocês sintam vontade de ter contato com a palavra, de conhecer os escritos bíblicos, né? De conhecer a palavra de Deus, que Deus tem para a minha vida, para a tua vida. E todos os dias nós temos trechos abençoadíssimos nas nossas devocionais. Nós temos na Bíblia de uma forma geral. Se você não acompanha a devocional, algum trecho que você pegue, que você leia, orando, pedindo a Deus que fale contigo, fale ao teu coração, Deus fala. Gostamos de fazer a devocional pegando um livro inteiro, porque nós vamos aprendendo a palavra toda, né? A palavra de Deus ela é como espada de dois gumes, ela corta para lá e para cá, não tem mais para cá nem mais para aí. Ela fala para vocês, fala para mim, e ela vai, sabe, ajustando as nossas vidas de uma forma fantástica, e nós precisamos aproveitar. Finalizando, Salmo 34, versículo 8, o salmista, no versículo 8, escreveu: provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam, se alimentem, provem, experimentem porções da palavra. Provem isso, eu sei que vocês gostarão. É a ideia desse trecho aqui, tá? Experimentem. Outros estão experimentando, estão crescendo. Então por que ficar naníquo? Por que ficar raquítico? Por que ficar desnutrido se você tem a palavra de Deus? Se nós temos liberdade no nosso país, temos liberdade ainda, podemos falar, podemos proclamar a palavra de Deus, podemos ler a palavra de Deus em qualquer lugar. E por que não fazemos? Temos várias traduções aí acessíveis a todos, temos nos tablets, temos nos celulares, tem no computador, tem de tantas formas. Por que rejeitar? Eu quero fechar com essa ideia. Quando você rejeita a palavra de Deus, quando você não busca a palavra de Deus, você não tem ela como fonte de alimento para você. Quando você tem repulsa pela palavra de Deus, você não está bem espiritualmente. Precisa reavaliar os teus conceitos, os teus valores, as tuas motivações. O que te atrai nesse mundo, o que te puxa tanto para longe de Deus. E muitas pessoas estão hoje vivendo com as motivações invertidas, com as motivações erradas. Tem desejo para tudo, tem disposição para tudo, menos para ouvir a palavra de Deus, menos para se envolver com a palavra de Deus. E aí, consequentemente, não crescem. Não crescendo, ficam dando trabalho a vida toda. Numa família, aquele filho que dá problema, que não se alimenta, que não quer saber, que é preciso muitas vezes a mãe e o pai ficarem fazendo 1000 piruetas para que ele se alimente. Esse filho dá trabalho para os pais, dá trabalho para os outros irmãos mais velhos.
precisa levar no médico, precisa de um tratamento, precisa tomar remédio, precisa fazer exames. Quantas coisas acontecem com uma criança que rejeita a palavra, que rejeita o alimento. Da mesma forma é o crente que rejeita a palavra, tem algo errado, precisa ser visto. E eu peço a você, pare agora, avalie a tua vida, como você está quanto ao desejo pela palavra de Deus, a vontade de conhecer o Senhor, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de ouvir Deus falando com você. Como é que você está? Acorde enquanto há tempo, para que você tenha um crescimento, para que você viva uma vida abençoada pelo Senhor, uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida segura, uma vida tranquila, cuidado pelo Senhor. Eu quero orar por você e quero que você tenha na tua mente sempre firme que vida santificada terá quem a dieta espiritual desejar. Deseje essa dieta espiritual, deseje a palavra, tenha anseio, tenha vontade, como a corça anseia pela corrente das águas, anseie você também. A corrente das águas para a corça tem que ser água pura, água da montanha. Nós temos aqui a palavra de Deus, palavra limpa, pura, tranquila, que vai te alimentar, que vai restaurar a tua vida. Querido Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio da exposição desse trecho, um trecho tão especial, um trecho que nos chama a atenção, um trecho que nos incomoda, ó Deus, a olharmos para o Senhor, a nos voltarmos para o Senhor e para a Tua palavra, com desejo de ouvir o Senhor falar. E o Senhor fala constantemente. Nós temos aqui a Tua palavra com registros excelentes, que nos conduzirão para a eternidade, que nos transformarão, que nos levará a um processo de santificação, de transformação, que agrada ao Senhor, que faz toda a diferença, porque estamos no expositor. As pessoas estão nos observando e muitas vezes não lerão a Tua palavra, mas olharão para as nossas vidas, lerão as nossas vidas. Oh Deus, nos desperte, Senhor, para essa responsabilidade tão especial e não tão difícil, Pai, para exercermos na caminhada cristã o hábito de termos contato com a Tua palavra, de sermos alimentados pela Tua palavra, oh Deus. Muito obrigado pelo entendimento da dieta espiritual, sabendo que ela é muito importante e que todos, Pai, que ouviram essa palavra sejam motivados a fazer algo prático a partir de agora, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana e até a próxima exposição bíblica, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.